Irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o irmão Cícero, mais uma vez, trazendo um momento de reflexão, de meditação dentro da Palavra de Deus. Eu queria trazer alguns versículos, se você quiser me acompanhar. Ele se encontra em Êxodo, no capítulo 25. Nós vamos ler o capítulo 25, versículo 8. Eu também quero ler o capítulo 25, versículo 10. Eu também quero ler o capítulo 26, versículo 33. Eu também pretendo ler, passear em Êxodo, no capítulo 31. No capítulo 31, versículo 1 ao 3, e o capítulo 37, versículo 1. O versículo 25, o capítulo 25, versículo 8 diz: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. O capítulo 25, versículo 10. Também farás uma arca de madeira de cetim, e o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. O capítulo 26, versículo 33, nós lemos aqui: E pendurarás o véu debaixo do colchete, e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Vamos para o capítulo 31 de Êxodo também. Capítulo 31 de Êxodo, versículo 1 ao 3. Ele fala: Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E enchi do meu espírito, enchi do Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de ciência e de todos artifício. Vamos para Êxodo, capítulo 37, versículo 1. E fez também Bezalel a arca de madeira de cetim, e o seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. Irmãos, passeando dentro da Bíblia, aqui nós vemos no capítulo 25, no versículo 8, Deus ordenando a Moisés que fizesse um santuário para ele, para que ele habitasse no meio do seu povo. Nós vemos como Deus saiu do Egito, quando Deus tirou o povo do Egito. Deus se apresentou de várias maneiras para o povo, abrindo o Mar Vermelho, fazendo aquelas maravilhas para que tirasse o povo dele do Egito. No meio do caminho, a Bíblia nos diz que ele se manifestava como uma nuvem. À noite,
como fogo. Deus se manifestava de várias maneiras para o seu povo. Mas Deus tinha um plano. Deus queria habitar no meio do povo. E mandou que Moisés falasse com o povo, que trouxesse ofertas: ouro, prata, bronze, para que fizesse o santuário. E aqui no versículo 8 do 25 diz: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Irmãos, nós vemos que o santuário tinha vários utensílios, mas eu quero falar de um, para não tomar muito tempo. Eu quero apenas falar de um, apenas de um. Eu quero falar da Arca da Aliança. Na minha Bíblia fala de madeira de cetim, mas na Bíblia atualizada fala madeira de acácia. Mas o que me chama a atenção no meio disso tudo, irmãos, é como Deus planejou tudo, como Deus queria. Tudo foi feito como Ele quis, não como Moisés queria, e nem como os demais queriam, mas como Ele queria. Deus estava no controle. Foi Deus que tirou o povo do Egito. Foi Deus que guiou o povo no deserto. Foi Deus que ensinou seu povo no deserto. E Deus estava no controle. Quando Deus está no controle, tudo vai bem em nossas vidas. Como eu falava nos versículos anteriores, que eu preguei antes: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Nós vemos em Êxodo 31, Deus escolhendo um homem para que fizesse a arca. É aqui que eu quero focar. E Deus escolheu esse homem entre mais de 2 milhões de pessoas. Primeiro Deus escolhe. Depois Deus chama. Depois Deus capacita. Depois Deus envia. E Deus chamou por nome Bezalel. Quem era Bezalel? Bezalel estava no Egito, juntamente com os demais escravos de Faraó, com os hebreus ali junto. Era hebreu também, estavam juntos. Mas estava no meio do povo. Quem era Bezalel? Para que Deus o chamasse, para que fizesse algo tão importante, a Arca da Aliança. Diz a Bíblia que Deus o chamou por nome, Bezalel. E ele disse que encheu ele do Espírito, de sabedoria, de ciência, para que ele construísse tudo o que tinha no tabernáculo, aonde Deus ia habitar. Nós vemos aí, irmãos, algo muito importante que me chama a atenção.
E eu queria compartilhar um pouco disso com você. Nessa escolha de Deus, tão importante, quem era Bezalel? Bezalel era um artesão que saiu do Egito, um homem simples, como os demais. Nem ele tinha conhecimento que Deus ia chamar ele para que fizesse algo tão importante como a Arca da Aliança. O que me chama atenção nisso tudo é que Deus escolheu ele entre mais de 2 milhões de pessoas. Algumas pessoas falam 3 milhões, mas vamos colocar mais de 2 milhões de pessoas. Mas Deus fez uma exigência. A arca tinha que ser feita da madeira de acácia, que deve estar na sua Bíblia, sim. Essa madeira, ela se encontrava no deserto. Essa madeira, ela não tem muita aparência. É uma madeira cheia de espinhos. Uma madeira dura. Uma madeira cheia de nó. Mas Deus disse: eu quero a minha arca da aliança, da madeira de acácia. O que nós tiramos lição disso aí? A acácia era uma madeira, uma árvore que cresce no deserto. Que segundo ouvimos falar que chove 2 vezes por ano. Essa árvore, para existir lá, ela deve procurar as profundezas. As suas raízes devem descer em lugares profundos, procurando alimentação para que ela possa crescer no deserto. E ela é cheia de espinhos para a sua própria proteção. Madeira em que carpinteiro nenhum quer trabalhar. Cheia de nó, dura. Mas Deus disse: eu quero que faça a minha arca da madeira de acácia. E Deus mandou que fizesse a arca da madeira de acácia. E Bezalel fez aquilo que Deus mandou. Mas o que me chama a atenção é que Deus disse que quando fizesse a arca, ela seria revestida de ouro por dentro e por fora. O que nos chama atenção nisso tudo é que Deus tem trabalhado em vidas em que ninguém quer trabalhar. Pessoas duras, cheias de espinho, cheias de nós, que se você olhar, você não vê aparência nenhuma. Mas Deus, Ele não olha para a aparência do homem, Ele olha para o que está dentro do seu coração. Quando Deus mandou Samuel na casa de Jessé, Ele falou isso, para que ele não olhasse para a aparência. Deus escolheu Davi. Deus capacitou Davi. Deus encheu Davi do Espírito de Deus.
Deus tem pegado essas pessoas que são duras, pessoas que são rejeitadas pela sociedade, pessoas em que você olha e diz: esse não tem jeito, esse não tem condições, mas Deus diz: eu quero fazer morada nele. E quem sou eu para dizer que Deus não vai fazer morada neste homem? Porque eu também sou essa madeira de acácia, em que foi feita a arca da aliança, em que Deus ia habitar, representava a presença de Deus no meio do povo, a arca da aliança, onde estava ali as tábuas dos 10 mandamentos. Deus quer trabalhar nestas vidas. Deus tem procurado homens desta maneira. A Bíblia diz que: eis que estou às portas e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que a igreja tem que continuar pregando, mesmo sabendo que muitos não querem ouvir, mas a igreja tem um mandado de Deus para pregar. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. E a igreja tem feito isso. Deus quer fazer morada em você, que está me ouvindo nesse momento. Talvez você ainda não seja morada de Deus, mas Deus quer transformar essa madeira cheia de nó, cheia de espinho, madeira em que homem nenhum quer trabalhar, para fazer algo especial, como uma arca em que Ele vem habitar. Glória a Deus por isso, aleluia. Então nós vemos que a arca da aliança foi feita da madeira de acácia, madeira em que homem nenhum, ou carpinteiro nenhum queria trabalhar ou quer trabalhar, porque é muito dura. Mas Deus exigiu que sua arca fosse feita da madeira de acácia. Irmãos, a lição que nós temos tirado disso tudo, que eu disse que Deus escolhe, primeiramente Deus escolhe o homem. Deus tem te escolhido. Depois Deus chama. Depois Deus dá capacidade ao homem. E depois Ele envia. Há um trabalho feito nessa madeira primeiro, para depois ela se transformar em arca da aliança. Mas algo interessante que me chama a atenção é que depois que dessa árvore, que é da madeira de acácia, é feita a arca, ela é revestida, segundo a Bíblia, de ouro. Quando você olhava para a arca da aliança, você não via mais a madeira de acácia. Você via o revestimento, você via o ouro, por dentro e por fora. O homem é madeira, enquanto ele não entrega a sua vida a Jesus Cristo. Mas depois que ele entrega a sua vida a Cristo, o seu caminho ao Senhor,
Deus faz uma transformação naquele homem, em que as pessoas já não vê mais aquele homem como ele era. Agora ele vê ele diferente. Eles olham e dizem: olha, não é mais aquele homem que era antes. Esse homem já não é mais aquele. O seu semblante é diferente. Tem algo mudado na vida deste homem. O que mudou a vida deste homem? O que mudou as nossas vidas? Foi o Espírito Santo que veio habitar em nós. Aleluia, glória a Deus.